Irmãos, amanhã eu quero ministrar uma palavra com os irmãos. Só para início, tá? Vamos para o nosso texto clássico. 1 Coríntios capítulo 11. A partir do 26 diz assim. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamai a morte do Senhor até que Ele venha. Por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Eu quero que você tire, só para questão de entendimento, o versículo 28, nós vamos ler o 27 e depois vamos pular para o 29. Por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Deu mais sentido? A grande controvérsia da ceia é esse versículo 27 que diz assim: comer indignamente. E é uma das coisas que alguns irmãos já estão ouvindo aqui há anos, e que nós temos ensinado, que o comer indignamente não tem nada a ver com o sujeito, mas a forma. Porque se fosse o sujeito, o texto, para quem conhece um pouquinho de português, aquele que for indigno, ou aquele que comer sendo indigno, come e bebe para a sua própria condenação. Mas o texto não está dizendo isso. Aquele que come indignamente é uma forma, é um comportamento. E aí você consegue entender, quando você tira o versículo 8 para dar maior entendimento. Por esse motivo, qual motivo o 29 vai dizer? Quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente, será culpado. Então ele é culpado. Aí o 29 vai falar qual que é a condenação. Será culpado de pecar contra o corpo do Senhor. Pois quem come e bebe sem ter consciência. O comer indignamente é comer sem ter consciência de que é o que o corpo e o sangue significa. O comer indignamente é comer sem ter consciência do que o corpo e o sangue significa. Não tem nada a ver com você. Amém? Esse amém foi fraco demais. Amém? Mas se você não entendeu ainda, agora eu vou pregar. Então, qual que é a controvérsia da ceia de igrejas históricas, igrejas que estão aí centenárias e que vêm de uma... Pastor, mas de onde quer tirar isso? Tradição. Não é nem texto bíblico, não é nem... É tradição, que vem de outros lugares. Porque se fizer a exegese do texto, eles vão mudar de ideia. Né? Eu falo isso aqui abertamente para o mundo. Agora, por muitos anos, de repente, você que está aqui, você aprendeu, se você veio da católica romana, é assim que eles fazem. Se você veio de alguma igreja histórica, é assim que eles fazem. Tá? É uma ou outra igreja, mas também que tem liberado a ceia, mas também não tem ensinado o porquê que você pode.
Mas qual que é a controvérsia? Que aqui era o lugar na onde as pessoas tinham que estar se sentindo puras. Tanto que o versículo 28 era colocado como: examine-se agora, e se tiver alguma coisa errada, resolva. Lembra da história de trocar o cálice? Tipo assim, nós estávamos de mal, agora nós estamos de bem. Lembra? Trocar o cálice, vamos trocar o cálice. Nós não estávamos muito bem, mas agora nós estamos bem, né? Ou, lembra que eu vim de um lugar que tipo assim, se você tem algum problema com o teu irmão, na ceia, vai lá agora e pede perdão para ele. Nunca ninguém levantou. Só que essa direção de resolver o problema com o teu irmão não é na ceia, é na oferta. Está com preguiça, Gabriel? Não estou ouvindo? Põe aqui. Então, nós estamos ajeitando ele, viu? Ele é novo, nós estamos dando uns ajustes, ele veio com uns defeitinhos. Ele acha que ele toca. Então, não era na ceia que você tinha que resolver o problema com o teu irmão. O texto bíblico a ceia nunca falou disso. Quantos já tiveram a direção? Se tiver um problema com o teu irmão, antes de tomar, vai lá, acerta com ele, na ceia. Quantos? Então, antibíblico. Aonde que fala que tem que consertar? Na oferta. Se você for levar uma oferta ao gasofilácio, ao altar do Senhor, e se tiver algum problema com o teu irmão, a Bíblia diz: deixa a tua oferta, vai lá, resolve o problema com o teu irmão, vem e entrega a tua oferta. Por quê? Porque Deus recebe primeiro o ofertante, depois a oferta. Porque Ele está dizendo: eu não vou te receber se você não resolver lá. Por quê? Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos. É a reciprocidade que Deus espera. Do mesmo jeito que eu te abençoo, você abençoa. Do mesmo jeito que você é perdoado, perdoa. Do mesmo jeito que você é amado, ama. Amai-vos como eu os amei. Sim. Amém? Te coloquei no contexto, amém? Então essa mesa sempre foi a mesa dos dignos. Sim ou não? Aquele que pode. Aquele que é digno. Eu quero provar para você hoje, pelo menos vou tentar, que essa mesa é dos indignos. Essa mesa não é a mesa dos dignos, essa mesa é a mesa dos indignos. Deus não chama os dignos para a mesa, Ele chama os indignos para a mesa. E eu espero que depois de hoje, você nunca mais faça confusão com o versículo 27 de 1 Coríntios 11. Essa mesa não é um chamado para os dignos. Essa mesa chama os indignos. Bora lá para essa jornada? Está animado, hein, irmão? E eu quero começar, irmão. Eu quero dar alguns exemplos. O pessoal da mídia vai acompanhando comigo lá, por favor. 2 Samuel, capítulo 9, do versículo 1 ao 11. Bora lá, acompanha comigo. Certa ocasião, Davi questionou a si mesmo: será que alguma pessoa da família de Saul ainda vive? Se houver, eu gostaria muito de encontrá-la e fazer algo de bom por essa pessoa, em memória da minha amizade com Jonathan. Então convocaram Ziba, um dos servos da família de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe indagou: tu és Ziba? E ele prontamente respondeu: teu servo, Senhor. O rei prosseguiu: resta ainda alguém da família de Saul
a quem eu possa demonstrar lealdade, a lealdade de Deus? Ao que replicou Ziba: ainda há um filho de Jonathan, aleijado dos pés. E o rei desejou saber: e onde ele se encontra agora? Diante que Ziba lhe disse: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então em seguida o rei Davi mandou trazê-lo da cidade de Lodebar. Então Mefibosete, filho de Jonathan, neto de Saul, veio à presença de Davi, e se prostrou com o rosto em terra, e fez-lhe reverência. Davi o chamou pelo nome, Mefibosete. E ele prontamente respondeu ao rei: eis aqui teu servo, Senhor. Então Davi o tranquilizou, dizendo: não temas, porquanto chamei para lhe demonstrar bondade, por amor a Jonatas, teu pai, meu amigo. Restituirei todas as terras de Saul, pai de teu pai, e tu sempre haverás de comer a minha mesa. Então Mefibosete lhe fez reverência e declarou: ó Senhor, quem é este teu servo, para dares tua preciosa atenção? Vale-o tanto quanto um cachorro morto. Imediatamente Davi chamou Ziba, servo de Saul, e ordenou: dá ao filho de teu senhor tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua família. Tu cultivarás a terra com teus filhos e servos, e colherás dos frutos, para que o filho do teu senhor tenha alimento para comer. Mas Mefibosete, quem? Filho de teu senhor, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba respondeu ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei meu senhor ordenou. E o rei acrescentou: Mefibosete passará a comer à minha mesa como um dos filhos do rei. Rapidamente, geralmente na cultura monárquica, os descendentes do rei que tinha passado, eles se tornavam inimigos do próximo rei, principalmente se tinha quebrado uma dinastia. E era exatamente isso que tinha acontecido. Tinha terminado a dinastia da família de Saul, e Davi então tinha agora assumido uma outra família, uma outra dinastia. E geralmente, quando havia essa troca de trono, todos os descendentes do rei que estava sendo deposto, ele era inimigo direto do próximo rei e da sua família. Por quê? Porque ele era uma ameaça ao trono. Então, por nascença, Mefibosete era inimigo de Davi, simplesmente porque ele era neto de Saul, filho de Jonathan. Agora olha que interessante, e você sabe da história. Mefibosete, ele era aleijado, porque foi um acidente. Quando Davi assume o trono, há uma confusão grande, os servos com medo que todo mundo ia morrer. A serva que cuidava de Mefibosete, a babá, ela abraça o menino, sai correndo, ela tropeça, cai em cima das pernas do menino, e o menino então se torna aleijado. Para que ele não fosse morto, então ela vai embora com ele para um lugar chamado Lodebar. Lodebar significa terra estéril, terra de ninguém, lugar que não tem vida. Então preste atenção na mensagem que essa história maravilhosa traz. Ele, por nascença, é inimigo do rei. Ele, por inocência, é acometido de uma desgraça que ele não teve culpa. Alguém caiu sobre ele. Então agora ele vai para um lugar onde não tem vida, um lugar onde não é possível você prosperar, e ele é inimigo daquele que poderia transformar e mudar a sua vida.
Ele então teria que permanecer o resto da sua vida e da sua história longe dos olhos do rei. Ele tinha que ficar distante daquilo que talvez seria o maior desejo seu. Na verdade, aquele que era um descendente da realeza se tornou o inimigo da realeza. Agora então, por conta, não de que Mefibosete merecia, mas Davi, lembrando de uma aliança que tinha feito com o seu pai Jonathan, de amizade, de amor, na onde ele diz: olha, eu vou cuidar da tua família, você pode ficar tranquilo. Eles tinham feito uma aliança que se um dos dois morresse, um cuidaria da família do outro, e Davi disse: fica tranquilo. E foi exatamente esse pedido de Jonatas: olha, eu sei que você vai ser rei, eu entendo que você vai ser rei, Deus te chamou para isso, mas eu quero te pedir uma coisa: lembra-te de mim e da minha descendência. Davi então fala: pode ficar tranquilo, porque eu vou cuidar. Davi, depois de estabelecido, ele está lá no seu palácio e ele lembra da aliança. É interessante isso, homens e mulheres de Deus são movidos por aliança. E aí Davi diz assim: opa, e ele tem uma ideia: será que tem alguém vivo da casa de Benjamim? Será que tem alguém vivo da família de Saul? Para que, agora preste atenção, eu amo esse versículo, ele fala assim, não para mostrar a minha bondade, mas para mostrar a lealdade de Deus. Davi diz: não é para mostrar o quanto eu sou bom, ele diz assim, para que eu possa mostrar a lealdade de Deus. Sabe por quê? Porque Davi sabia que se ele estava no trono era porque Deus, não era por causa dele. Então eu quero demonstrar a lealdade, a bondade de Deus. Lembra quando eu disse aqui a respeito da reciprocidade, né? Deus espera que façamos aquilo que Ele nos fez. Então é exatamente isso que Davi diz: eu quero demonstrar a lealdade de Deus para com alguém que não merece politicamente. E aí ele manda chamar, alguém vai lá, que tinha assumido os bens de Saul, e esse homem é Ziba, vai lá: Ziba, tem alguém? Tem Mefibosete. Vai lá e busca Mefibosete. Então ele vai lá na terra de ninguém, no lugar árido, no lugar onde não poderia ter vida, e traz ele e coloca ele na frente do rei. E uma das coisas que eu acho interessante, é que a Bíblia diz, nós acabamos de ler, que Davi chama Mefibosete pelo nome. Deus te chama pelo nome, sabia? A Bíblia diz que ainda informe, Deus já te conhecia. E ele fala: Mefibosete. E aí Mefibosete fica preocupado, ele acha que ele foi achado, que ele foi descoberto, e aqui agora então vai morrer. Mas o que ele não sabia é que era completamente ao contrário. O rei diz: é o seguinte, eu tenho uma aliança com teu pai, e quero dizer uma coisa para você agora, servo Ziba, você vai cuidar, eu vou devolver tudo aquilo que era de Saul, eu vou restituir tudo que ele perdeu. O coração de Davi é extraordinário. É por isso que ele é o biotipo, ele lembra, ele faz parte, ele faz uma alusão a quem Jesus era, a quem Deus era. E aí sabe o que Davi faz? Davi restitui tudo, e ele fala: e quando eu te restituir, é o seguinte, eu vou dar tudo para você, você vai, Ziba, é dele, eu estou restituindo para ele, mas você vai cuidar. Só que Mefibosete vai comer na minha mesa. Agora você precisa saber um detalhe que talvez você não saiba. Mefibosete, sendo aleijado, era proibido por lei que pessoas com defeito físico ficassem no palácio. Sabe por quê? Porque quando Davi estava para conquistar, que era então a cidade de Jebus, que depois se tornou Jerusalém, os habitantes de Jebus disseram assim, que até um cego, um aleijado poderia entrar, mas Davi não entrava. Davi irritou com isso. Não irrita um homem de Deus, gente, ainda mais com batata. E ele disse assim: olha, eu não vou permitir, você não consegue. Aí depois que Davi, ele conquista Jebus, ele transforma em Jerusalém e sai uma lei: a partir de agora, nenhum aleijado e ninguém com defeito fica no palácio. Mas olha que interessante, o rei abre uma exceção. O rei, por causa da aliança que ele tinha, ele chama alguém que era indigno, ele chama alguém que era inimigo, ele chama alguém que não merecia estar na sua mesa. E agora então, ele coloca simplesmente na onde Mefibosete não havia possibilidade, ele não tinha direito.
Agora então, Davi diz assim: você vai comer na mesa do rei. Você merece? Não, mas você vai comer. E vai comer como filho. Eu acho extraordinário a narração de Charles Shindon no seu livro Davi. Quando ele então, por causa de uma licença poética, ele imagina a seguinte história: a mesa do rei, da família está posta. De repente começa a sair os filhos de Davi. Vai lá, Tamar, maravilhosa, linda. Salomão, com aquele olhar intelectual, de óculos. Eu estou colocando óculos nele, de óculos. De repente vem Absalão com a sua cabeleireira, um dos homens mais lindos, mais bonitos do reino. Aminon. Todos eles vão saindo dos quartos, Gabi. Pensa na mesa, Gabi. Você já pensou? Aquela mesa linda, combinando. Talheres de ouro, Lisa. Coisa linda. Todo mundo vai se assentando, se ajeitando. De repente o rei toma o lugar da mesa. Mas inesperadamente ouve-se um barulho. Toc, 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 toc. É Mefibosete que vem. Todo mundo para e fica olhando. Ele não tinha direito, mas o rei decidiu que ele ia sentar. Alguém puxa a cadeira, Mefibosete senta. E a mesa da graça tampa o defeito de suas pernas. E ele se torna filho como todos os outros. Uau! É só isso, pastor? Não, tem mais. Tem muito mais. A mesa da graça que tampa, que cobre os meus defeitos e transforma o indigno em indigno. Qual outra mesa, pastor? Lucas capítulo 15, versículo 22 e 24, coloca aí para mim, por favor. Você está sentindo um negócio, irmão? Tá ou não? Tá ou não? Eu estou sentindo aqui. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Aleluia! Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Mais uma vez, tu és digno. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Lucas capítulo 15, versículo 22 a 24. Entretanto o pai ordenou aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu com distinção, pondo-lhe um anel de autoridade e as sandálias de filho. Também trazei o novilho gordo e preparai, comamos e façamos uma grande festa e regozijemo-nos. Versículo 24. Porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. Ei, essa mesa é uma mesa extraordinária, porque fala de um menino, de um homem
que desprezou o pai, que rejeitou o pai, que cuspiu no prato que comeu, que fez o pai dar a partilha dele, a herança dele, sem o pai ter morrido, e que foi embora e que gastou. E a Bíblia diz, a parábola, dissolutamente, quer dizer que ele gastou de qualquer forma, de qualquer jeito, fazendo tudo que o seu coração desejava. Foi e fez o que ninguém devia ter feito, ele vai e faz. Agora sabe o que eu acho extraordinário? O que eu acho extraordinário é que quando esse homem ele cai em si, ele decide voltar para a casa do pai, a Bíblia diz que o pai já estava esperando ele. A Bíblia não diz que o pai foi ver, foi examinar, foi pensar se receberia, não. A Bíblia diz que o pai estava o esperando. E mesmo antes dele mudar a sua vida, mesmo antes dele fazer qualquer coisa de bom, a Bíblia diz que quando ele chega, o pai troca a roupa, põe anel no seu dedo, põe sandália nos seus pés e prepara uma mesa e diz: senta na mesa, porque você é filho. Ele merecia? Não, tinha gastado tudo. Ele era digno, mas a mesa da graça recebe o filho indigno. Bora, tem mais, gente, tem mais mesa. Mateus 26, 26, põe aí para mim, por favor. A ceia do filho pródigo celebra o retorno, não a culpa. Uau! Mateus 26, 26. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão, deu graças, quebrou e deu aos seus discípulos, recomendando: tomai e comei, isto é meu corpo. Continua. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o entregou aos seus discípulos, proclamando: bebei dele todos vós, pois isso é o meu sangue da aliança. Lembra da aliança? Lembra de Davi? Ei, lembra? Lembra que na cultura do céu não se move pelo que as pessoas são, mas por uma aliança. É o sangue da nova aliança, derramado em benefício de muitos para a remissão de pecado. Sabe o que significa remissão de pecado? Pagamento de pecado. Não é a tua performance que te transforma de indigno a digno. É o sangue precioso de Jesus derramado na cruz do Calvário que te traz para a mesa como indigno e te transforma justo por aquilo que Jesus é. Agora olha que interessante, essa mesa, ela fala do quê? De homens cheios de defeito, hein, irmãos? Alguns dizem assim, mas eram os discípulos. Sim, eram os discípulos, cheios de problemas, cheios de defeito, brigando por status, brigando por liderança, querendo levar vantagem, querendo matar uma cidade inteira com fogo do céu. Já tinha um lá que já tinha vendido Jesus por 30 moedas de prata. Todos os outros iam abandonar Jesus e um ia renunciar a Jesus 3 vezes. Você está falando o quê? De gente boa ali na mesa? Tinha algum bom ali, irmão? Tinha algum digno de comer? Tinha não. Mas Jesus mesmo assim oferece. Ele senta na mesa, parte o pão e diz: comei dele todos. Eu sei quem vocês são, e por saber quem vocês são, vocês precisam de comer do pão. Pega o cálice e dá: este é o cálice, é o meu sangue derramado por amor de vós. E ele fala por quê? Bebei, porque o meu sangue não tinha sido derramado ainda, seria derramado no outro dia. O meu sangue que vai pagar o preço da tua traição, Judas, que vai pagar o preço da tua traição, Pedro, que vai pagar o preço da traição de todos vocês. Ei, bebam, porque o meu sangue é para que vocês sejam perdoados e continuem na mesa. Bora para outra mesa? E nessa mesa, sabe o que eu aprendo? A ceia não é para quem pode, a ceia é para quem precisa. É um memorial de um amor que serve até os indignos. Lucas capítulo 5, versículo 29, você está aqui comigo, meu irmão? É só a introdução, por favor, fique aqui comigo.
Lucas capítulo 5, versículo 29. Então Levi ofereceu a Jesus uma grande festa, um grande banquete em sua casa. E uma multidão de publicanos e de outras pessoas estavam à mesa comendo com eles. Numa outra versão vai dizer assim: e uma multidão de publicanos e pecadores. Presta atenção. Você já passou em algum lugar que você dá uma olhada assim, no pessoal está reunido, você fala assim: meu Deus. Você fala assim: se tem um lugar que eu não queria estar, é aí. E está lá o funk, sei lá como faz funk, está lá o funk, falando aquelas coisas absurdas, o cara com a tora de maconha, acho que é assim que fuma, nunca fumei. Não sei porque que eu olhei para o Anzulinho. Calma. Está lá a turma no prato, escondido, fazendo a carreira, né? Tá as piriguete no frio de bermuda. E aí você passa e fala assim: eu? Nesse meio aí? Jamais. O problema é que uma daquela turma lá chamou Jesus para a festa. E irmão, para nossa vergonha, Jesus foi lá e sentou. A diferença é que ele não fumou maconha, não bebeu, não falou nada disso. Sabe por quê? Deixa eu te dizer uma coisa. Porque a mesa, ela cura, restaura e purifica. Por quê, pastor? Porque no reino do céu, não é o sujo que suja o limpo, é o limpo que purifica o sujo. Pastor, como é que o senhor está falando isso? Lembra lá em Marcos capítulo 1, a partir do versículo 40, a Bíblia diz assim: e um leproso viu Jesus, aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, se tu quiseres pode me purificar. A Bíblia diz que Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou-lhe e disse: quero. E a Bíblia diz: imediatamente ele foi purificado. Agora, qual que era essa lei? Essa é a lei que foge da natureza, sabe por quê? Porque na lei natural, quando um leproso tocava alguém, aquela pessoa ficava leprosa. Era altamente contagiosa a lepra, por isso que eles tinham que ficar fora, distante. Mas a Bíblia diz que não, porque quando é Jesus que toca, não é o sujo que vai sujar Jesus, é Jesus que vai limpar o sujo. É por isso que ele chama os indignos para a mesa, e não digno, porque quem precisa de limpeza é os sujos, não é os limpos. E você sabia que essa era uma cultura do céu, Maurício? Sabe por quê? Porque a Bíblia também lá em 1 Coríntios capítulo 7, vai dizer que a mulher santa santifica o marido. Sabia disso? Eu me lembro que há muitos anos atrás, eu estava aconselhando, uma mulher chegou até mim, e ela falou: pastor, eu quero me separar do meu marido, quero me divorciar. Eu falei: por quê, irmã? Ela disse assim: não, ele não para de beber, e eu sei que ele faz coisas erradas por aí, e eu tenho me sentido suja, e parece que o pecado dele pega em mim, e está me fazendo mal, e eu quero me divorciar. Eu falei: irmã, se você quiser se divorciar, você vai precisar de arrumar outra desculpa, ou não que eu estou minimizando o que você está passando, mas eu quero dizer para você que, biblicamente, você está equivocada. Ela: como, pastor? Aí eu peguei o texto de 1 Coríntios 7 e disse assim: olha, a Bíblia diz que a mulher santa santifica o marido. Sabe o que significa, minha irmã? Pode o seu marido vir da onde for, pode ter passeado, lameado na lama do inferno, mas quando ele entra na tua casa e ele deita na tua cama, é a tua santidade que guarda ele, é a tua pureza que purifica ele. Ah, pastor, eu não acredito não. Tem gente olhando para mim que não acredita, então vamos ver o texto. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 13 e 14. E meu irmão, eu aprendi a discernir. Põe aí para mim, por favor. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 13 e 14. Santa Ceia, põe lá, em nome de Jesus. Da mesma forma, se uma mulher tem um marido incrédulo, mas este consente em viver com ela, não se separe dele. Eita!
eita glória! Porquanto o marido descrente é santificado por causa da esposa cristã. Você lembra aquela história grega de Amídala, não, de Midas, né? Como que é? Midas. Amídala é aqui, Midas. Que tudo que ele tocava se tornava ouro. Sabe o que vai dizer, irmão? Se você é um homem ou uma mulher de Deus, aonde você tocar, vai haver santidade. E eu lembrei de uma canção antiga que dizia: tudo que eu tocar será abençoado. Tudo que eu tocar será abençoado. Como é que era? Tudo aquilo que eu tocar, abençoado será. Tudo aquilo que eu tocar, abençoado será. Minhas mãos estão cheias da tua graça. Vai, Gabriel. Minhas mãos estão cheias da tua graça. Minhas mãos estão cheias da tua graça. Tudo aquilo que eu tocar, abençoado será. Tudo aquilo que eu tocar, abençoado será. Minhas mãos estão cheias da tua graça. Vamos fazer um exercício? Toca na pessoa que está do seu lado aí, à sua volta, vai lá. Tudo que eu tocar, abençoado será. Tudo aquilo que eu tocar, abençoado será. Minhas mãos estão cheias da tua graça. Deixa eu falar uma coisa. Pare de ser desobediente. Quando o pastor mandar tocar, não é para você ficar olhando. A direção não é assim: tudo que eu olhar, abençoado será. Não. Interpretação de texto, tocar. Não vai acabar hoje não, irmão. Gabriel, tá mais ou menos, não passou ainda não, peraí. Olha que interessante. Naquele banquete em que Mateus vai, em que Jesus é convidado e vai e senta na mesa, era um banquete de indignos. Mas aquele que é digno senta e muda toda a história. Deixa eu mostrar para você um outro banquete, que para mim é um dos que eu mais amo. Está lá em Lucas capítulo 14, versículo 23. Coloca no texto aí para mim. E vamos acompanhando. Então ordenou o Senhor ao seu servo: ide por vários caminhos e atalhos, e os que encontrar, obriga-os a entrar, para que a minha casa fique repleta. Sobe uns versículos antes, por favor. Vai lá para o 22, deixa eu ver. 14, 22. Mais tarde lhe relatou o servo: tudo que o Senhor mandou está feito, conforme a tua vontade, mas ainda há lugar. Volta mais, vai lá para o 20. Bora aí. E outra ainda argumentou: acabo de me casar e por esse motivo não posso ir. 21. Diante disso voltou o servo e tudo relatou ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se de sobremaneira e ordenou ao seu servo: presta atenção, sai agora mesmo para as ruas e becos da cidade, e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Versículo 22. Mais tarde relatou o servo: tudo que o Senhor mandou está feito conforme a tua vontade, mas ainda há lugar. Versículo 23. Então ordenou o Senhor a seu servo: ide por vários caminhos e atalho, e aos que encontrar o obrigas a entrar, para que a minha casa fique repleta. Ei, preste atenção que isso fala do coração e da vontade de Deus. Ele tinha feito um banquete, ele tinha preparado uma ceia, e ele manda convite aos nobres, aos dignos. E enquanto ele vai mandando o convite: olha, eu preparei uma ceia, vai ter uma comida boa, vai ser uma festa maravilhosa, eu quero que vocês estejam na minha mesa.
aqueles que eram indignos começaram a declinar o convite. Infelizmente eu comprei uma casa e vou ter que cuidar dela. Eu vou ter que ver os meus gado lá, não vai dar para mim. O outro, eu casei, agora não vou poder ir. Eu tenho compromisso. E todos eles, um a um, foram declinando o convite. Todos os dignos foram dizendo assim: olha, não vai dar para mim. E a hora que o servo vem e dá essa notícia ao rei, sabe o que o rei diz? Eu não aceito que eles não possam experimentar aquilo que eu tenho. Eu preparei algo, eu tenho algo para dar. Sabe o que você vai fazer? Você vai nos valados, você vai nos becos, você vai nos bares, você vai na casa de prostituição, você vai na biqueira, você vai na onde for preciso e fala para eles que tem uma mesa posta, que tem algo de Deus para eles. Eu quero a minha casa repleta. Eu quero a minha mesa cheia. Tem lugar na mesa. A mesa não é para os dignos, a mesa é para o indigno. Tem lugar na mesa. Tem lugar na mesa. Tem lugar na mesa. E o que eu acho mais interessante é que quando o servo chega, fala assim: nós já fizemos tudo. A ideia do texto é que ele olha e fala assim: não, mas tem lugar ainda. É bem profeticamente aquilo que o Ministério de Artes liberou no nosso cenáculo. Nós só estamos replicando numa mensagem mais direta. Os marginalizados, aqueles que a sociedade vira as costas, é para eles que a mesa está posta. A mesa não é lugar para os dignos, é um chamado para os indignos. Satanás tem enganado as pessoas, líderes têm estado equivocados. Quando no dia mais precioso, que tudo que fazemos é por memória dele, é lembrança dele. Sabe, meu irmão, tem hora que esse texto me pega. Ele diz: todas as vezes diz que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, fazer isso em memória. E quando eu paro para lembrar, eu lembro dele tocando na mulher adúltera. Cadê os teus acusadores? Ninguém mexe, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. É onde ele vai passando e tocando e curando e libertando e transformando todos aqueles que não mereciam. Eu não vejo ele rejeitando, eu não vejo ele dizendo não pode. Eu só vejo ele dizendo: vem, tem lugar para a mesa, tem lugar no meu coração, o meu amor é por ti. Como que consegue fazer ceia negando o amor incondicional de Jesus para quem precisa? Mas tem mais mesa. Na mesa do grande banquete, a mesa de Deus era para quem não pode retribuir. A salvação é um convite gracioso e não uma recompensa. Não é o quanto eu posso pagar. Mesa não se trata daquilo que eu posso fazer, se trata daquilo que Cristo fez. Essa é extraordinária, essa mesa que me pega. Lucas 24, 30 e 31. E aconteceu que quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças e partiu e deu a eles. Versículo 31. Neste mesmo instante, se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante deles. É os discípulos do caminho de Emaús. Sabe a mesa que traz de volta o desanimado, que traz de volta aquele que saiu do curso, que saiu do propósito? Jesus vai até eles, Do que vocês estão falando? Nós estamos falando das últimas notícias. O Nazareno, aquele que nós achamos que seria o Messias. As autoridades
romanas e os fariseus o crucificaram, e agora nós estamos sem ele e sem beira. Aí Jesus diz: não, mas vocês não se lembram do que disse Isaías, que ele teria que ser crucificado. Você não se lembra do que diz Ezequiel, você não se lembra dos Salmos 22, e Jesus foi falando de todos os textos, e o coração deles foi aquecendo. Mas sabe qual hora que é o ápice da coisa? É a hora que eles resolvem ficar juntos, e eu não sei como e nem na onde, o texto nos diz, mas eles dão uma parada em algum lugar que tem o pão, e aí Jesus então pega o pão, e quando Jesus parte o pão, lhe é revelado, ele voltou, a mesa que reconcilia, a mesa que levanta o caído, a mesa que põe de pé o desanimado, a mesa que traz de volta o indigno para o lugar que tem que ser. É a mesa. É a mesa. Eu não sei quantos desanimados estão aqui nessa manhã. Você estava caminhando bem, irmão. Você estava caminhando bem, irmã. Lembra de quando Jesus falou com você? Lembra de quando você entregou sua vida para Ele? Você lembra do seu chamado, da sua vocação, do seu propósito? Você lembra quando o coração queimou e as lágrimas? Porque quando o coração aquece, as lágrimas descem. Você lembra disso? Mas no decorrer da história, talvez você não entendeu algumas decepções na vida ou divinas, te fez sair do lugar, porque a direção era: não saia de Jerusalém. Porque tem muitas vezes, irmão, a direção de avanço é ficar onde você está. Muitas vezes o lugar do avanço é estar onde você está, é continuar. É que hoje nós temos uma igreja com TDAH, ela acha que para estar fazendo algo para Deus tem que estar realizando. E muitas vezes o maior ato de confiança é descansar nele. E por conta disso, irmão, tem tanta gente fazendo tanta coisa aí. É um tanto de movimento para-eclesiástico, porque as pessoas têm necessidade de fazer, e muitas vezes na sua igreja, elas acham que elas não têm espaço, e aí começa a se levantar um monte de gente para fazer isso, para fazer aquilo. Não, irmão, cuidado. Deus te chama para você se relacionar com Ele e viver o cotidiano. Essa mesa, ela coloca o desanimado de pé, porque aqueles aí eram uns candidatos certeiros para desvio. Se Jesus tivesse julgado por aquilo que eles estavam fazendo, Jesus não ia atrás deles. Não entenderam nada, estão indo embora. Que vá. Não. Jesus corre e anda com eles. O interessante é que Jesus anda para o lado errado com eles. Jesus não para eles, fala: não, vamos voltar. Não, ele continua andando até que o coração deles é revelado para que eles voltem. Muitas vezes, irmãos, a gente precisa de ter um pouco de paciência com quem não está entendendo para onde a gente está indo. A mesa de Jesus, ela não é para dignos, ela é para indignos. Coloca para mim João capítulo 21, versículo 9 a 12. A última mesa aqui dessa manhã. João 21, versículo 9 a 12. Então Jesus os convidou. Então assim que saltaram em terra. Vai lá do 8, você estava no 8, vamos lá do 8. Não, 9. Vamos lá, 9 mesmo. Então assim que saltaram em terra, viram ali uma fogueira
peixe sobre brasas e um pouco de pão. E Jesus lhe pediu: trazei alguns dos peixes que acabaste de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia com 153 grandes peixes. E mesmo com tantos peixes, a rede não se rompeu. 12. Então Jesus os convidou: vinde e tomai vosso de jejum. E nenhum dos discípulos tinha coragem de indagar-lhe: quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Essa mesa, meu irmão, é uma das mesas mais extraordinárias que tinha. Por quê? Porque aqueles homens tinham perdido o rumo. Eles tinham voltado a fazer aquilo que não era para fazer. Lá em Lucas capítulo 5, nós vamos ter o chamado deles, quando na pesca maravilhosa, depois que eles têm aquele milagre, que o barco quase vem a pique por conta da pesca maravilhosa. Jesus diz: agora vocês vão deixar de ser pescadores de peixes e vão se tornar pescadores de homens. Ali Jesus tinha simplesmente falado para eles: acabam algo na vida de vocês, e vocês vão começar a viver algo novo. Eles passam agora 3 anos e meio vivendo com Jesus todo dia, e eles literalmente deixaram de ser pescadores de peixe, e se tornaram pescadores de homens. Mas quando Jesus morre, eles não entendem, eles não compreendem, porque faltava a eles o Espírito Santo para que eles entendessem, para que tudo fosse revelado para eles com clareza. Eles voltam a fazer aquilo que não deviam fazer. Sabe por quê? Porque todas as vezes que eu estou sem direção do céu, eu volto a fazer o que eu não devo fazer. Todas as vezes que eu perco a comunicação com o céu, eu volto a fazer o que eu não deveria. São coisas que vão entrando na nossa vida. Por quê? Porque você vai deixando de ouvir. E aí eles têm uma grande ideia: vamos pescar. Pedro tem essa ideia: vamos pescar. O que Pedro não imaginava é que já tinha um encontro profético já liberado sobre a vida dele antes mesmo daquele dia. Porque quando Jesus ressuscita, ele manda um recado, Gabi, pastor Jimmy, para as mulheres: eu ressuscitei. E ele diz assim: vai, diga aos discípulos e a Pedro que eu encontro eles lá na Galileia. Isso é extraordinário. Jesus sabia que eles iam parar lá. Por quê? Porque foi da onde começou. Aí Jesus diz: eu vou encontrar ele lá. E quando ele encontra, eles estão lá passando a noite inteira. Escute, quando você vai fazer aquilo que Deus disse que você não vai fazer mais, a única coisa que você vai pescar é fracasso. Quando você volta a fazer aquilo que Deus disse que não era para fazer mais, não há possibilidade nenhuma de sucesso. Pastor, eu estou ganhando dinheiro, mas não tem satisfação. Pastor, eu estou prosperando, mas não tem felicidade. Estou de carro novo, mas não tenho prazer. Estou viajando para lá e para cá, mas continuo vazio. Porque se Deus colocou você, seja lá no final do mundo, para cuidar de uma pessoa, e você for fazer, todo dia à noite, você vai dormir com um sorriso no rosto, sabendo que você está fazendo aquilo que Deus pediu para você fazer. Jesus prepara uma mesa. Eles pescaram a noite toda, deu nada. E sabe o que eu acho interessante nesse texto, nessa mesa? Jesus está disposto a fazer o milagre que for, nem que for para repetir, só para você saber que é Ele. Eles estão lá, não pescam nada. Jesus cutuca: tem peixe aí? Na hora que Jesus fala assim: e aí, irmão, está dando certo aí? Você fala: não está, Deus. Não tem jeito. Ei, tem peixe aí? Tem não. Pescamos a noite inteira, não pegamos nada. Digo eu: não, Senhor Jesus, eu sabia. Eu que falei para os peixes não entrar na rede. Porque eu acho que quando eles pescaram, Jesus falou assim: vocês estão proibidos de passar perto daquela rede.
sai a notícia para os peixes: deu ruim, ninguém pula nessa rede. Aí Jesus diz assim: ei, joga para o outro lado. Que lado? O outro. Mas nós pescamos a noite inteira, jogamos do lado, do outro lado, para frente, no fundo, jogamos tudo. Quem já fez, quem tarrafiou o rio aqui já? Olha os mentirosos, vai todo mundo levantando a mão, vamos lá. Estou brincando, irmão. Você vai tentando, né? Eu acho que é assim, não sei. Só sei que é assim. Do outro, e aí? Ele joga. Aí a notícia do céu já tinha saído: peixe na rede. Eles fazem fila para entrar na rede. Sai a rede. Deus ativa, Jesus ativa. Pedro, já vi isso aqui. Eu já experimentei isso aqui. Esse cheiro aqui eu já senti. Esse sentimento aqui. O cheiroso chegou. Já sei onde vai dar isso. Eita! Sabe que quando faz muito tempo que você não consegue falar em língua, de repente você está num culto e... Opa, Você fala: já sei que é isso. E aí a hora que eles descem, tem uma mesa. Eles mereciam aquela mesa? Estava em desobediência, fora do propósito. Mas a hora que ele chega, a mesa está posta para aqueles que não eram dignos sentar nelas e comer. E sabe o que Jesus faz? Ele recompensa uma traição com um chamado, dizendo: Pedro, você vai cuidar das minhas ovelhas. Ele era digno desse chamado? Não. Estava acabando de fazer o que não era para ser feito, pego em flagrante. Flagrante o quê? Delito. Sabe o que Jesus faz? Eu vou te dar algo para você fazer, e você nunca mais vai chegar perto de um barco. Preste atenção. Vai acompanhando comigo. Romanos 5, versículos 6 e 8. Em verdade, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por todos os ímpios. Porém, Deus comprova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos no pecado. Efésios capítulo 2, versículo 1 e 5. Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos em vossas transgressões e pecados, nos quais andaste no passado, conforme o curso deste sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, segundo os desejos e pensamentos, e éramos por natureza destinados à ira. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados, portanto, pela graça sois salvos. Tito capítulo 3, do versículo 3 ao 7, porquanto houve um tempo em que também nós éramos insensatos e desobedientes, vivíamos iludidos, escravizados por toda espécie de paixões e prazeres, servíamos a maldade e a inveja, sendo desprezíveis e odiando-nos uns aos outros. Contudo, quando da parte de Deus, nosso Salvador, foram manifestadas a misericórdia e o amor pela humanidade,
não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado, mas devido à sua bondade. Ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou copiosamente sobre nós, com toda a sua generosidade, por intermédio de Jesus Cristo nosso Salvador. E assim procedeu, para que, justificados mediante a sua graça, nos transformássemos em seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Isaías 1,18: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Salmo 103, de 10 a 14: não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui de acordo com as nossas culpas, pois como os céus se elevam acima da terra, assim é imenso o seu amor para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim também Ele afasta de longe para longe de nós as nossas próprias transgressões. Como um pai se internece pelos filhos, assim semelhantemente o Senhor tem compaixão de todos aqueles que o temem, porquanto Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. E eu poderia passar a manhã inteira citando versículos e versículos e versículos para te mostrar que você é aceito não pelo que você é, pelo que você faz, pela sua performance cristã, mas por conta do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Não tem nada a ver com você. E sabe por quê que as pessoas serão condenadas no dia de juízo? Elas não serão condenadas só porque pecaram e viveram uma vida absolutamente em pecado. Elas serão condenadas porque o seu orgulho, o seu ego não aceitou a graça e o favor de Jesus Cristo, que você não precisaria de fazer nada, era só crer, porque Ele morreu, Ele pagou, Ele sofreu por conta dos nossos pecados. Não há lugar de performance, não há lugar de alguém que é digno no reino. E Ele nos salvou para que fomos feitos feituras deles, para a prática das boas obras, diz Efésios. Não, eu não fiz e Ele me salvou. Ele me salvou, e porque me salvou, o fruto disso é uma vida que o agrade. E levantando-se foi para o seu pai, e quando estava longe, viu o seu pai. Movido de compaixão, correu e lançou-se-lhe ao pescoço e beijou. Essa para mim é uma das cenas mais marcantes do Novo Testamento. Quando o pai vê o filho voltando, fedendo, roupas rasgadas, falido, tinha gastado parte da fortuna do pai. Quando o pai o vê, o pai corre, abraça. Abraça. É você, filho. É você, meu filho, meu filho, meu filho querido. Eu te amo. Que bom que você veio, meu filho. Meu filho, meu filho. Você voltou. Meu filho, eu te amo. A história do perdão a gente só ouve na narrativa do filho. Eu irei até meu pai e direi a ele: pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, já não sou digno de chamar teu filho, me coloca como um dos teus jornaleiros. Mas quando a história, ela continua, quando o pai vê o filho não precisa nem de pedir perdão.
Sabe por quê? Porque o perdão é liberado antes do reconhecimento da ofensa. Porque Ele nos amou e deu sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Você acredita que no Evangelho há espaço para alguém dizer eu sou bom? Então para de abraçar esse lugar que você acha eu não sou bom o suficiente para o Evangelho, porque isso daí é pleno orgulho e alguém que não quer receber a bondade de Deus. Salmo 51, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. O homem segundo o coração de Deus. Paulo em 1 Timóteo 1,15 diz assim: digna essa palavra de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para morrer pelos pecadores, do qual eu sou o principal. O homem que viu foi elevado ao teu terceiro céu, e a Bíblia diz que ele viu coisas inefáveis. Sabe o que é inefáveis? Não tem palavras para descrever, não dá para contar. E eu vou encerrar. Você sabe que todo pregador, quando fala que vai encerrar, tem uma gotinha a mais para frente. Mas eu quero hoje te falar a respeito de uma história que para mim, eu vou resumi-la, eu colocaria como o escândalo da graça. Pastor, de tudo isso tem coisa ainda? Tem. De todas essas mesas, tem uma história que para mim, eu chamo de a história mais escandalosa, mais absurda de ouvir e receber, porque entender não queira, não dá. Presta atenção, vou te contar uma história agora bíblica que não queira entender. O que eu disse? Não queira? Não dá. A gente só recebe. Eu não vou ler, mas ela está registrada lá em 2 Crônicas, capítulo 33, do versículo 1 ao 20. Eu vou falar de quem que é. O nome dele é Manassés, o rei. Ele era filho de Ezequias, um rei justo. Começou a reinar com 12 anos. Ele foi o rei que mais reinou. O seu reinado durou 55 anos. Começou a reinar com 12. O seu reinado durou 55 anos. Apesar do pai, que foi um dos reis mais justos que houve, depois de Davi. Ele ergueu altares a Baal, poste ídolos dentro do templo de Jerusalém. Está lá em 2 Reis 21, 3, 7. Praticou feitiçaria. O quê? Um rei do Senhor praticando feitiçaria? Praticou feitiçaria, adivinhação e necromancia. Macumbeiro de peso. O quê? Um rei de Israel, filho de Ezequias, guardando as devidas proporções, vou usar a minha família, tá? Não quero ser um Ezequias, mas não sou um Manassés. É como se eu fosse o Ezequias e o João Manassés. Tudo bem, João? Só para falar, né? Ele fez tudo o que não devia, porque o pai tinha tirado os postes ídolos. O pai tinha trabalhado para que a nação voltasse para o Senhor. Manassés vai e faz tudo ao contrário. Ele levanta postes ídolos. Ele levanta altares dentro do templo. Ele coloca desenhos na parede do templo. Pior ainda, sabe o que Manassés faz? Manassés sacrifica o seu filho a Moloque. O que, pastor? Sim, ele queima seu filho vivo a Moloque. Ele era feiticeiro, consultava os mortos.
A Bíblia diz que se derramou tanto sangue no reinado de Manassés, que Jerusalém de leste a oeste ficou cheia de sangue. Alguns estudiosos dizem, sabe o texto de Hebreu, quando diz que Isaías foi cerrado ao meio? Muitos defendem que foi Manassés que mandou cerrar Isaías. Esse homem era ruim ou não? Sim ou não? Mas a Bíblia diz que Deus levanta então os assírios, vão lá, fazem uma guerra contra o Manassés e prendem Manassés, algema, com algemas de bronze. Outro dia a gente fala do bronze. Coloca um gancho no nariz dele, e ele é levado cativo com um gancho no nariz, acorrentado, e é levado embora. A hora que você vai ver a história de Manassés, Gil, você fala, bem feito. Para mim foi pouco. E a Bíblia diz que ele é humilhado lá. Lá, 2 Crônicas 33, 12 e 13 diz assim: humilhou-se profundamente diante de Deus, e orando, e se arrependendo, Deus ouviu a sua oração, e o restaurou ao trono em Jerusalém. Pastor, o que você está me dizendo? Que um homem que se torna necromante, assassino de profeta, homicida, manda queimar o próprio filho vivo, derrama tanto sangue que as ruas de Jerusalém ficam cheias de sangue. Os estudiosos dizem que o pecado e a violência naquela época se institucionalizou no reino. Mas esse homem é preso, e quando ele chega lá, ele lembra do Deus do seu pai. E a Bíblia diz que ele começa a orar e se arrepender. Deus tem misericórdia de mim. Deus tem misericórdia de mim. Deus tem misericórdia de mim. E ele alcança o perdão. E mais, e Deus restaura Manassés, ele volta para a cidade, ele é estabelecido no trono, e ele faz as reformas que o pai tinha feito, tira os tronos, tira os fortes ídolos, e leva o povo a adorar a Deus. Você entende isso, pastor? Não. Dá para entender isso, Mauro? Não. Porque na nossa avaliação humana, errou, tem que pagar. Todo mal para um pai que mata o filho vivo, não tem perdão. É a ética humana, é a lei humana, é o raciocínio humano. É por isso que eu disse para você, não queira entender. Só que eu quero te dar uma notícia. O Deus que você diz que crê, ou pelo menos nessa casa onde você está, é o Deus de Manassés que nós servimos. Eu quero falar de alguns Manassés que passaram pela vida e encerro. Agostinho de Hipona, nascido em 430, 354. Antes de se converter, Agostinho viveu uma vida marcada por luxúria, orgulho intelectual e vaidade. Teve um filho fora do casamento e mergulhou em filosofias heréticas. Sua mãe orou por ele, Mônica, por anos.
Agostinho se encontrou com Deus e veio a ouvir uma criança dizer: toma e lê. E ele abriu em Romanos 13:13 e tornou-se um dos maiores teólogos da história cristã. Agostinho, um dos pais da igreja, um dos maiores teólogos que já passou pela terra. Ele era um devasso, um homem completamente longe dos caminhos do Senhor, intelectualmente dotado de uma sabedoria, mas completamente contra o Senhor, até o dia que Deus o encontrou. Quero falar de Nick Cruz, um gangster da Nova York, líder da gangue Mau Mau, um dia ouvindo uma pregação de David Wilkerson, um evangelista e pastor, já falecido, quando ele disse: se você continuar falando desse Jesus para mim, eu vou te picar em 1000 pedaços com a minha faca. David Wilkerson olha para ele e diz assim: e esses 1000 pedaços estarão no chão dizendo: Jesus te ama. Ele foi completamente alcançado pela graça de Deus, se converteu e se tornou um dos pregadores mundiais, falando de Jesus por onde passou. Ei, eu quero falar para você de David Berkowitz. Talvez você não vá conhecer pelo nome, mas se você é alguém que gosta desse tipo de coisa, ele foi um serial killer na década de 70, que foi chamado de o filho de Sam. Ele matava as pessoas com revólver, calibre 44, e depois que ele colocou o maior terror na cidade de Nova York, e quando o acharam, ele disse que um cachorro mandava ele matar as pessoas. Ele teve várias prisões perpétuas, mas depois disso encontrou Jesus na prisão, e hoje ele é chamado de o Filho da Esperança. Ele faz devocionais para os presos. Brian Elk, guitarrista da banda Korn, viciado em metanfetamina, vivia entre a fama, drogas e escuridão. Após quase se suicidar, entregou sua vida para Jesus, deixou a banda por anos, fundou um ministério e hoje prega a jovens sobre a liberdade em Cristo. Olha o que ele disse: nada preenche o vazio da alma como o amor de Deus. John Bunyan, autor de O Peregrino, vivia em blasfêmias, jogatina, bebedeiras, era tido como insensível às coisas de Deus. Após a conversão, tornou-se um dos maiores autores da história cristã. Passou anos preso por pregar sem licença da igreja anglicana. E ele diz: se eu fosse condenado ao inferno, ainda assim bendiria o nome de Deus. Dietrich Bonhoeffer, antes do seu martírio, o teólogo alemão preso por resistir a Hitler, celebrou a ceia na prisão com outros companheiros, antes de ser enforcado. A mesa da graça o sustentou no vale da sombra da morte. E eu quero chamar o ministério de louvor aqui, e quero falar a respeito desse último homem, John Newton. Nascido em 1725 a 1807, escravagista transformado. Newton foi capitão de navios negreiros, vendia pessoas escravizadas, e em meio a uma tempestade no mar, clamou a Deus. Sua vida foi radicalmente transformada, tornou-se pastor e compositor do hino Maravilhosa Graça. Não sei quantos já viram a história de John Newton. Tem um vídeo no YouTube extraordinário, porque quando você vai no original a respeito dessa música que nós cantamos, Maravilhosa Graça, ela é toda construída, Gabriel, nas teclas pretas, no pentatônico. Toda a melodia dela, que é chamado de black, negro, black music. Ela é toda construída nisso. E dizem que na verdade, quando John Newton,
que transportava escravos. A lenda conta que na verdade eram os escravos que balbuciavam. Você vai ver que lá na melodia está letra John Newton, melodia desconhecido. E quantas vezes John Newton ouviu essa canção? Sabe, irmãos, uma das coisas que faz o homem pensar no céu é quando ele entende que a terra não tem nada para ele. Você sabe por que nós pensamos tão pouco em céu? Porque nós estamos impregnados de terra, do que a terra pode dar, o prazer que pode trazer. É por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, ele vai dizer: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Sabe por quê? Igreja não é lugar de afagar sonhos terrenos. Igreja é uma porta que te comunica com o céu. Igreja é homens e mulheres indignos que foram chamados para a mesa e encontraram aquele que liberou sua preciosa e maravilhosa graça. Uma das definições de graça que mais, para mim, consegue definir o significado que chega perto daquilo que realmente eu creio que é que a graça aceita o inaceitável. O que é, pastor? A graça aceita o inaceitável. É por isso que nós temos uma boa notícia. É por isso que é uma boa notícia o Evangelho, que faz um serial killer encontrar Jesus, que faz um Manassés ser perdoado, que faz o pastor Anzolim, hoje chamado como pastor, como profeta, mas que anos atrás era um ladrão, um viciado em droga, que fazia mal para as pessoas, mas a graça o alcançou. Um pastor Leonardo que era viciado em álcool, ruim por natureza, que tinha prazer em ser violento, e conversa com ele um desejo enorme de matar pessoas, mas hoje o lema da sua vida é: o amor não hesita em pagar o preço. Irmãos, eu poderia ficar apontando aqui. Sabe por quê?
Porque esse Jesus não para de salvar os Manassés. Ele não para de salvar os John Newton. Diante de tudo que você ouviu e experimentou, eu espero que você tenha entendido que a mesa não é para quem pode. A mesa é para quem precisa. A mesa não é para os dignos. A mesa é para os indignos. E em memória dele, lembrança dele, daquele tudo que ele é e tudo que ele fez. Eu te convido a comer do pão e beber do cálice. Não, pastor, eu não posso. E quem pode? Me fala quem pode. Mas nele, por ele e para ele eu vou receber o seu favor e a sua graça. Que manhã, que manhã. Deus continua salvando. Ah, se tinha alguém para ir ali ainda, tinha. Mas o culto não acabou ainda. Chora, baraba, sandara, mandara, baraba. Deixa eu liberar, senão não vai dar certo. Pai, consagramos o vinho e o pão. Unge os seus diáconos, seus mensageiros da ceia, que ao passarem por cada corredor, ao chegarem perto das pessoas, Teu Espírito Santo possa usá-los. Em nome de Jesus, amém. Pode servir? Levanta suas mãos, eu quero te despedir. Mergulhado. Vamos levantar um clamor. Chegou um pedido no altar agora. Conhecido Fabrício mandou um zap que uma criança, um bebê nasceu e ele está entre a vida e a morte agora. Levanta tuas mãos, vamos liberar. Papai querido, em nome de Jesus, ora comigo, um clamor. Ora igreja, vai orando. Pai, nós não sabemos quem é a criança, não sabemos quem é o pai, mas o Senhor sabe. Vai agora, Pai, nós repreendemos a morte. Nós repreendemos, ó Pai, agora em o nome de Jesus. Espírito Santo, toca agora naquela criança, usa os médicos, usa a medicina e opera o Teu milagre, opera os Teus sinais. Pai, como igreja, nós liberamos agora uma palavra, em o nome de Jesus, uma palavra de vida, uma palavra de ressurreição, uma palavra de poder e autoridade, para a glória do nome de Jesus, e amém. Você crê nisso, meu irmão? Amém? Faz assim com as mãos. Papai querido, libera o Teu povo debaixo dessa unção de graça, que possamos alcançar a vida de outros, como a Tua graça nos alcançou, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação e a bênção seja com você, e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, agora e para sempre, amém.